Então, eu vou tentar responder essa pergunta, reabilitação vestibular, o que não pode faltar. Então, eu parto do caminho, né? Como eu falei aqui inicialmente, a reabilitação vestibular nossa, o paciente, ao chegar, ele tem que ter passado por uma avaliação. A grande maioria dos nossos pacientes, eles são encaminhados, como eu disse, pelo USME, que chega, salvo exceções, né? E essa avaliação é composta de anamnese, equilíbrio estático, dinâmico, coordenação de movimentos. Dependendo da queixa, as manobras de posicionamento, a gente identifica na anamnese qual a manobra a realizar, se de canal vertical, se canal lateral. A gente não pode esquecer de identificar que impacto é esse da tontura que está causando nesse nosso paciente. Então, a gente realiza a escala visual analógica, o DHI, né, para fazer essa comparação, a posturografia foam laser, que é uma posturografia mais analógica, a vectoeletronistagmografia, né? E o VEMP também são os procedimentos que hoje a gente tem disponível no laboratório de otoneurologia, tá? E a Olá, partir eu do sou momento Hélida, que esse paciente... fonoaudióloga da Clínica ProAude, e eu gostaria de falar sobre a atuação do fonoaudiólogo nas alterações vestibulares. Então, o fonoaudiólogo ele é o profissional responsável tanto pela avaliação quanto reabilitação vestibular. Nós aplicamos desde os instrumentos de análise qualitativa, como escalas, questionários, testes não instrumentados, como manobras de avaliação, Dix-Hallpike, teste de Romberg, por exemplo, testes instrumentados, como os exames Verrit, Veng. Também trabalhamos com a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular ela pode ser realizada através de manobras de reposicionamento, nos casos de VPPB, terapia convencional com os exercícios de habituação dos reflexos vestibulares, como os exercícios de Calton e Cooksey. Também realizamos na reabilitação vestibular o uso da realidade virtual como uma estratégia de reabilitação. O tratamento de tontura ele é realizado em conjunto com o otorrinolaringologista. Então, o paciente que tem tontura ele precisa ser avaliado pelo otorrino e realizar os exames audiológicos, como audiometria, imitanciometria e também os exames de tontura, que aí são os exames que a gente acabou de falar. Então, tontura tem tratamento, precisa ser avaliado e a estratégia de tratamento precisa ser pensada em conjunto com o otorrinolaringologista. Tá? E a partir do momento que esse paciente tem esse exame e ele foi encaminhado para reabilitação vestibular, se ele está com o exame atualizado, ou seja, dentro de um ano especificamente, eu sei que muda, mas a queixa dele está muito presente, a gente não precisa reavaliar. Né? Se por acaso está uma defasagem antes de iniciar a reabilitação, a gente refaz essa avaliação deles. E chegando na reabilitação vestibular, a gente precisa entender aquele momento como chega o paciente. Então, não deixa de realizar uma anamnese detalhada, um aconselhamento que vem com orientações, dependendo do caso, né, o direcionamento é realização de manobras de reposicionamento para os casos de VPPB, já muito bem explanado aqui pela professora Roberta, né, e para aqueles casos, os exercícios. Lógico que tem pacientes que precisam de manobras de reposicionamento e também, após negativar para a VPPB e ainda apresenta, a gente pode realizar exercícios também. Né? Tem o paciente de manobras de reposicionamento, pacientes de exercícios e tem pacientes que vão precisar dos dois. Então, aqui a Roberta já explanou, né, do tripé, e eu ainda coloco o tato aqui como sendo importante, né? O quadripé, vamos dizer, importante para o equilíbrio corporal, né? Que advém de uma entrada sensorial desse sistema, as informações chegam
são captadas, coordenadas por um processador central, né, coordenada pelo cerebelo e a informação processada a nível cortical, e essas informações têm uma saída motora dizendo: recebi as informações de igual forma, como elas podem sair por formar de equilíbrio, de desequilíbrio, né? O formato de tontura, então, em síntese, esse é o processo do equilíbrio corporal. Então, a reabilitação vestibular, ela é um processo que visa o quê? Acelerar o mecanismo de compensação. Porque, por si só, o nosso organismo, ele já passa por etapas. A partir do momento que está descompensado, ele já é um processo natural, mas de um longo período, que naturalmente acontece essa compensação. E a reabilitação vem justamente para acelerar essa compensação por meio de mecanismo de plasticidade neuronal, né? A plasticidade. Então, é um processo adaptativo que é desencadeado ao longo, logo após de uma lesão vestibular e outros possíveis sistemas relacionados ao equilíbrio, né? E aparecendo sintomas, sinais que acabam pela lesão gradualmente desaparecendo, como eu falei, por meio desses processos, mecanismo de recuperação funcional. Então, a primeira fase, que a gente chama as fases da compensação vestibular, ele pode, o paciente apresenta inicialmente uma descompensação, os dois sistemas perifericamente funcionando, um deixa de funcionar e apresenta, ocorre essa descompensação, aparecendo sintomas, né, como nistagmos, vertigens, vômitos. Com o passar do tempo, na segunda fase, aparece um mecanismo de acomodação, né, onde um dos sistemas, né, que está funcionando e o outro não está funcionando, aquele que funciona começa a interpretar: tenho que diminuir esse meu processo, esse número de informações que eu mando para um dos lados, né, do sistema vestibular, da parte periférica, então acomoda de forma que os dois possam estar no mesmo patamar. Na terceira fase, que acontece a compensação vestibular, o sistema que está funcionando, ele começa a enviar informações para o lado funcionante e para o lado não funcionante. Por isso que, perifericamente, quando a gente faz uma avaliação, pode acontecer uma hipofunção, mas que a nível central, onde acontece a compensação vestibular, é interpretado a informação como normal. Por quê? Porque a nível central, um lado que manda informação para o seu próprio lado funcionante e para o outro lado, lá acaba interpretando como sendo tá ok, e aí acontece essa reorganização e em algumas semanas não se tem mais essa queixa de tontura. O sistema vestibular que tem o lado, né, que eu posso dizer, funcionante, se houve uma alteração parcial, o lado que estava funcionante, com o passar do tempo, ele volta a funcionar. E aí pode acontecer a quarta fase, que é a de supercompensação. Um lado manda a informação para o seu lado, e aquele que estava funcionando inicialmente, mandando informações para os dois lados, acaba um lado tendo informações a mais, a tal chamada supercompensação, que em alguns meses isso pode acontecer, voltando a aparecer alguns sintomas de nistagmos, vertigens, vômitos, até voltar a compensar normalmente. Esse acaba sendo o mecanismo funcional. Então, quando o médico encaminha para realizar os exames, ele quer entender como está esse sistema, né? Em que fase de compensação vestibular pode estar esse paciente. Então, a gente acaba acompanhando esse mecanismo
dessa forma. Então, a compensação vestibular ela completa quando os centros vestibulares aceitam um padrão assimétrico, perifericamente, de estimulação como normal a nível central. Então, a partir daí, o paciente é capaz de realizar todos os seus movimentos sem apresentar nenhum sintoma, como foi dito anteriormente. Então, quanto e como foi dito, a compensação vestibular, ela depende de uma neuroplasticidade, né? Então, quanto maior o estímulo, ou seja, exercícios que a gente possa passar, né, os mecanismos que acontecem de adaptação, habituação e substituição, maior será essa representação estrutural e nada melhor do que a prática, né? O realizar de exercícios, né? Que é a questão da habituação, precisar realizar os exercícios uma vez semanal supervisionada e a manutenção diária em casa, né? Como uma tarefa de casa, vamos dizer, o exercício domiciliar vai ajudar a acontecer essa compensação vestibular completa, né? Então, a prática aumenta essa área cortical. Então, como foi dito aqui, tanto pela professora Roberta como a professora Ângela, essa atuação multidisciplinar, multiprofissional é imprescindível, né? E eu procuro seguir alguns caminhos até chegar na reabilitação vestibular, né? E quando eu falo aqui em reabilitação vestibular personalizada, essa individualidade já vem desde do médico, né? Esse encaminhamento. E cada indivíduo é um indivíduo, o que é que esse médico vai solicitar? Ele vai solicitar uma avaliação auditiva, né? Vai solicitar uma avaliação otoneurológica, ele vai solicitar um exame de sangue, um exame de imagem, cada indivíduo é um indivíduo. Então, vai haver essa necessidade de identificação e o tratamento etiológico inicialmente, a importância nessa atuação de correção de erros alimentares, porque isso pode ser um dos fatores que esteja levando ao surgimento desse sintoma, tontura, e ou zumbido, quem dirá, né? As modificações de hábitos prejudiciais, então a gente precisa identificar, além da correção dos hábitos alimentares, quais são outros hábitos inadequados que precisam ser revistos, que todos esses hábitos vão ser, esses ajustes vão ser imprescindíveis para um sucesso do processo terapêutico, né, da reabilitação vestibular. A questão dos medicamentos, quando a gente fala que a reabilitação vestibular, o intuito dela é que os nossos pacientes com queixa de tontura, ele passe a realizar todos os movimentos sem apresentar mais a tontura e sem o uso do medicamento. Então, dos aspectos que a gente procura sempre saber é se o paciente faz uso de medicamento para a tontura especificamente, porque vai chegar em um determinado momento e a gente não vai saber. Ele não tem queixa pela reabilitação, ele não tem queixa por causa do uso do medicamento, e às vezes a gente recebe paciente para reabilitação vestibular com o uso de antivertiginoso, então a gente precisa ter essa identificação. A gente fala de medicamento, o medicamento para o manejo do medicamento para a tontura, não esquecendo de que os medicamentos para alterações associadas, né, diabetes, pressão alta, colesterol elevado, enfim, esses precisam estar adequados, né, porque às vezes um dos motivos podem ser essas alterações e esse direcionamento não muito bem balanceado, então é importante. E aí a gente parte para a reabilitação vestibular, que é uma excelente opção quando associada à adequada correção etiológica. Não podemos esquecer que pode ter casos que não tenham boa evolução, que aí o direcionamento médico acaba sendo cirúrgico. Então, o objetivo da reabilitação vestibular é promover a estabilização visual durante os movimentos de cabeça, ampliar a estabilidade postural, estática e dinâmica nas condições que produzem informações
sensoriais conflitantes, visual, proprioceptivo, vestibular, da segurança física na realização de movimentos corporais e, assim, diminuir os desconfortos, né, que são os sintomas neurovegetativos, prevenir as quedas e, assim, melhorar os quadros de ansiedades associados. Então, tem as diversas indicações, a própria professora Roberta falou de quadros patológicos aqui, né, das patologias e as indicações, eu trago assim no geral, né, indicação de doenças vestibulares já estáveis, quadros, né, em crise, a gente poder ter esse cuidado, e aí sim a necessidade do uso de medicamento para que saia da crise e aí a gente poder ir, entre aspas, desmamando aos poucos com orientação médica, né? Essa alteração ser uni ou bilateral não compensada, né? Quadros estáveis de etiologia centrais, então a gente está falando de um processo terapêutico que é indicado para alterações periféricas e ou centrais, né? E as vertigens posicionamento, que é o caso quando a gente lida com a VPPB e o uso do manejo por meio das manobras de posicionamento. Como eu havia falado, a premissa fundamental é não tratar a tontura sem uma avaliação prévia. Como nós temos a posturografia, às vezes um exame vestibular único, talvez a gente não encontre uma alteração, mas a posturografia que acaba trabalhando a integração dos sistemas, a gente pode encontrar uma alteração e ela é muito aliada no pré e no pós de uma reabilitação vestibular. Tá? Olá, eu sou Hélida, fonoaudióloga da Clínica ProAude, e eu gostaria de falar sobre a atuação do fonoaudiólogo nas alterações vestibulares. Então, o fonoaudiólogo ele é o profissional responsável tanto pela avaliação quanto reabilitação vestibular. Nós aplicamos desde os instrumentos de análise qualitativa, como escalas, questionários, testes não instrumentados, como manobras de avaliação, Dix-Hallpike, teste de Romberg, por exemplo, testes instrumentados, como os exames Verrit, Veng. Também trabalhamos com a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular ela pode ser realizada através de manobras de reposicionamento, nos casos de VPPB, terapia convencional com os exercícios de habituação dos reflexos vestibulares, como os exercícios de Calton e Cooksey. Também realizamos na reabilitação vestibular o uso da realidade virtual como uma estratégia de reabilitação. O tratamento de tontura ele é realizado em conjunto com o otorrinolaringologista. Então, o paciente que tem tontura ele precisa ser avaliado pelo otorrino e realizar os exames audiológicos, como audiometria, imitanciometria e também os exames de tontura, que aí são os exames que a gente acabou de falar. Então, tontura tem tratamento, precisa ser avaliado e a estratégia de tratamento precisa ser pensada em conjunto com o otorrinolaringologista. Vestibular, tá? Então, as etapas de tratamento, como eu disse, não pode faltar essa anamnese, e aí ter essa avaliação, seja ela instrumentalizada ou não instrumentalizada, as manobras de reposicionamento para os casos de VPPB, as orientações e o aconselhamento, eu trago algumas informações só um pouquinho detalhada para não ficar só citando tópicos e vocês entenderem um pouquinho mais. Os exercícios, né? E aí entra para depender do caso, a gente poder fazer exercícios de relaxamento para ajudar na mobilidade, né? Dependendo o sim, não, talvez, eu falo o movimento do sim, do não, do talvez, esse relaxamento também é importante. O segmento,
né, que deve ser realizado em casa, uma semana é supervisionado, e esse direcionamento, como é esse segmento, as orientações que são passadas, é tudo muito bem documentado, como a Nicole até mencionou aqui na fala da professora Roberta, como nós fazemos lá, né? Todo paciente que chega, a gente tem um prontuário para ele e a gente ali apresenta todas as informações dele. Esse meio que diário que a gente envia, a gente facilita com realizou o exame 3 vezes, né, pela manhã, pela tarde, pela noite, as repetições, dependendo de cada caso, então ele pode marcar e pontuar ali justamente isso, o que foi que ele sentiu, em que momento da semana ele conseguiu identificar essa melhora, isso ajuda a gente, né? E uma das coisas que a gente sempre, isso não pode faltar, o paciente vai para casa, ele volta na semana seguinte, a gente não direciona, né? Não o recebe já perguntando se fez o exercício X, Y, Z. A gente pergunta justamente, fez o exercício, como o senhor fez, até mesmo como sendo um balizador para a gente saber se ele fez mesmo, se fez de forma adequada e entender, diminuiu a tontura, não diminuiu, será que foi porque não conseguiu realizar o exercício de forma adequada? Tudo isso é importante, não pode faltar no nosso atendimento da reabilitação vestibular. Ao final, né, do tratamento, do tratamento desse nosso paciente, ele recebe uma alta assistida, ou seja, a gente apresenta todas as orientações, é realizada uma nova avaliação, né, também com as ferramentas EVA e DHI para fazer esse comparativo, né? E como foi o otorrino ou o médico que encaminhou, a gente emite um relatório onde apresenta tudo que foi realizado com esse paciente para que o médico possa ter conhecimento de toda a sua trajetória no processo terapêutico, na reabilitação vestibular. Então, como é que a gente acaba organizando o programa? Meninas, eu estou acompanhando aqui o tempo, tá? Já estamos terminando, tá? Como a gente organiza tudo esse certo, programa? Val, tudo certo. Tudo certo, vai falando, viu, Mi? Tá bom. Então, como a gente organiza esse programa? Tem a tontura, faz a avaliação. Fez a avaliação, tem VPPB, vai para a manobra de reposicionamento. Após a manobra, o paciente continua com sintoma, de modo geral. Tem tontura? Tem. Vai avaliar, não tem mais VPPB. Então, a gente vai para qual? Né? É uma disfunção do reflexo vestíbulo ocular, vestíbulo espinhal, e organiza esse programa personalizado até o declínio, né, das respostas vestibulares patológicas, não apresentar mais essa tontura. Então, é esse fluxograma que a gente faz no nosso atendimento. Então, para as manobras de reposicionamento para VPPB, então, a professora Roberta já apresentou algumas informações, eu trago alguma porcentagem. É uma... É, é, é uma alteração, né, mecânica que não resolve com medicamento, mas vai, a depender do caso, é necessário a medicação, mas o tratamento da VPPB são com as manobras, e aqui eu trago um quadro simplificado para o acometimento de cada canal, posterior, lateral, anterior, quais manobras a gente pode realizar para cada tipo, né? Se é canalitíase, cupulitíase, lateral, geotrópico, apogeotrópico. Então, eu trago algumas informações por alto. Também trago figuras, né? Demonstrando aqui possíveis manobras que são realizadas. E trago também um estudo, ele não é atual, né? Mas é um estudo que eu acho imprescindível, porque às vezes ou o aluno ou o profissional, principalmente iniciando a sua trajetória, acredita que com uma manobra a gente já resolve tudo, e não é bem assim. Então, eu trago
é apresentado nesse estudo 3 casos e a necessidade do número de sessões e os resultados que foram encontrados. Então, a VPPB, dependendo de cada caso, ele requer mais de uma realização de manobra, dependendo do canal acometido, né? Iniciou a realização da manobra, as orientações são necessárias, os devidos cuidados já apresentados pela professora Roberta, e dando continuidade após a manobra, não tem mais. O paciente retorna, é reavaliado, não tem mais a VPPB, deu negativo para a VPPB, ele recebe a alta dele, ele não precisa mais. Se ele tem, ele continua e a gente vai dar direcionamento aos exercícios. Se é um paciente só de exercício, aqui a gente segue com as etapas. A anamnese que eu falei que é imprescindível, as 2 baterias, que é a EVA e o DHI, como balizador que a gente realiza antes, durante e após, né? Por ser rápido, então a gente procura, então não pode faltar isso no nosso processo terapêutico da reabilitação vestibular. Na anamnese, procurar fazer levantamentos pormenores, duração de queixa, reação de sintomas, déficits funcionais e demais informações que vai facilitar no nosso direcionamento, como já mencionado também pela professora Ângela, a questão psicológica é imprescindível para uma boa evolução do nosso paciente. Então, a gente identifica se é um paciente que precisa estar na reabilitação vestibular e fazer concomitante um acompanhamento psicológico. É um paciente que não tem mais evolução porque o aspecto psicológico sobressai, aí a gente precisa que ele tenha uma intervenção psicológica, né, um suporte psicológico e depois retorne. Cada caso é um caso e esse aspecto é algo que a gente leva muito em consideração. Fatores que influenciam, então é importante a gente identificar quais são os fatores favoráveis e desfavoráveis, boa saúde, vida regrada, motivação e vontade, alimentação adequada, uma atividade física, não ser aquele paciente sedentário, aspecto psicológico, uso de medicamentos, como também os desfavoráveis, né? As questões de mobilidade física, a idade avançada tem os seus pós e contras, fumo, bebida alcoólica, drogas, medicações inadequadas, enfim. Na orientação e aconselhamento, né, a gente faz a explicação cuidadosa com a finalidade de identificar como está essa alimentação, como está a ingestão de água, né? A gente procura também frisar, conversar com eles, poder explicar de forma sucinta e informal quais são os sistemas que vão ser trabalhados de forma que eles entendam o que é que está acontecendo, né? Eu estou fazendo, iniciando uma reabilitação vestibular, mas o que é que está sendo trabalhado? A gente passa essa informação para o nosso paciente, né? Não esquecer de criar esse pacto com o paciente, tornar o paciente ele responsável do resultado da terapia, né? Passar de papel passivo para ativo na sua recuperação. Então, todo esse processo terapêutico tem uma grande parcela, se não a maior parcela, o envolvimento e a adesão desse paciente. Sempre que possível, solicitar a presença de familiar, dependendo daquele paciente, dificuldade de entender informações, então o familiar, dependendo de caso a caso, a gente precise da presença desse familiar. E a questão dos protocolos. Então, qual o protocolo de reabilitação vestibular a gente utilizar? Então, para definir, a gente precisa conhecer as dificuldades que o paciente apresenta, verificar os resultados do exame, conhecer os principais protocolos e saber quais exercícios são apropriados. Entender das limitações de cada paciente para poder adequar a realidade de cada um deles, né? E sempre trabalhando os aspectos, mecanismo de compensação vestibular, a adaptação, né, que é justamente procurar buscar um exercício que crie o sinal de erro,
Ou seja, eu passo um exercício e ele diz, não estou sentindo nada. Passo outro exercício diante da realidade, não estou sentindo. Passo esse eu estou sentindo, esse que cause um desconforto, que venha com essa tontura, tem muito mais efetividade e a gente consegue ver, porque com o passar do tempo, essa tontura não vai aparecer mais e é um balizador para a gente fazer a troca desse exercício. Então, levar em consideração a adaptação. A habituação é justamente o realizar repetidas vezes, né? Age nessa resposta, então a neuroplasticidade ela acaba atuando, né? Acontecendo por meio dessa habituação, desse realizar repetidas vezes os exercícios que estão solicitados, então a importância desse essa supervisão em uma sessão e manter domiciliar, e a substituição que a gente procura exercícios que faça a mudança de trocas de sistemas, né? Do visual para o labiríntico, do proprioceptivo para o labiríntico. Então, eu realizo com o olho fechado, com o olho aberto, né? Eu mudo a minha base, né? Criando esse conflito. Então, a gente trabalha sempre com os exercícios, buscando atender os mecanismos da compensação vestibular, adaptação, habituação e substituição. Aqui tem vários protocolos, eu posso até disponibilizar essa aula também, alguns dos meus alunos têm, né, a aula mais de forma bem pormenorizadas e algumas informações adicionais trago aqui, mas o foco maior está no Cautorne Cooks, que a gente trabalha de forma gradativa, né? O aumentar da complexidade, ele pode realizar deitado, de olho aberto e fechado, sentado de olho aberto e fechado, em pé, depois a gente vai utilizando diferentes materiais que venham criar cada vez mais, dificultar cada vez mais o movimento e com todos realizados ele não venha a ter mais essa tontura e poder ter uma qualidade de vida e bem-estar no seu dia a dia. Então, alguns exercícios eu mostro aqui que a gente pode realizar, os mais diversos, a gente pode utilizar da tecnologia, né? São os aplicativos, enfim, a gente pode utilizar o Easy, e com isso traz motivação tanto para a população idosa como para a criança também, né? Procurando sempre trabalhar a questão do reflexo vestíbulo ocular reflexo vestíbulo ocular e vestíbulo espinhal. E cada vez mais a gente tem introduzido aos nossos exercícios a dupla tarefa, né? Com o foco de poder ter atenção a uma primeira e conseguir realizar uma segunda, sempre trabalhando em paralelo a função cognitiva e motora, né? Que vai ser trabalhado a nível central, necessitando de um autoprocessamento neural, né? E dependendo dessas ações, como elas são exigidas, ela pode ultrapassar uma capacidade do sistema cognitivo. Então, a dupla tarefa a gente tem introduzido cada vez mais. Faz o exercício e coloca uma função em paralelo. Trago algumas possibilidades aqui, né? Então, a dupla função requer uma atenção dividida do controle postural e o processamento cognitivo, que requer alguns ajustes para evitar o ápice, que são as quedas. Então, tem diferentes possibilidades, né? Faz um exercício e o que é que eu estou pensando para poder realizar, cálculos matemáticos, enfim, N possibilidades de exercício que a gente possa realizar com a dupla tarefa. Quase finalizando, as estratégias. Frequência de atendimento varia de caso a caso. Isso é importante para uma otimização. Os exercícios devem ser escolhidos pela facilidade ou dificuldade, que eles venham trazer sintomas, né? Um conflito sensorial. Os exercícios devem ser supervisionados uma vez por semana e realizados diariamente no domicílio, né? Não oferecer muitos exercícios, dependendo do paciente, porque ele pode não entender, e aí a gente vai de acordo com a necessidade de cada um. É preferível passar um
ou 2 exercícios, mas que ele realize de forma adequada em casa, principalmente, do que encher de exercício e ele não conseguir realizar um. Aumentar a velocidade dos exercícios, então, primeiro, diante da limitação, um pouco mais devagar, vai aumentando a velocidade, aí até ele conseguir fazer de forma assim involuntária, né? A tecnologia auxilia também, mas não é imprescindível. A gente tem que pensar assim, que vamos passar algo que esse paciente possa ter material para realizar em casa, né? De forma acessível. Estimular um programa de manutenção, e aqui, cada paciente tem sua necessidade. Então, o tratamento personalizado e individual é imprescindível. Resultados que eu posso trazer com a reabilitação vestibular: se o exercício, se quiser for apresentar um protocolo fechado, ele pode apresentar uma melhora parcial ou total, mas o exercício personalizado, a gente já identifica um número maior, né? Uma porcentagem, uma ocorrência maior de resultados efetivos. E para as manobras, no caso de VPPB, também eu trago informação. Eu deixo como último slide aqui para reflexão, já que a gente veio falar em questões auditivas e de equilíbrio, um editorial, não sei se vocês têm conhecimento, mas eu gosto muito dele, trago, né, e apresento em algumas aulas realizadas, esse editorial que é da revista brasileira de otorrino, que é Audição e Equilíbrio Corporal influenciam a qualidade de vida, e pontualmente eu deixo como reflexão para profissionais, acadêmicos, né? Algo que me chamou a atenção, né? Atualmente, estamos atentos à anamnese, que é a primeira etapa para a avaliação otoneurológica clássica, para a caracterização de sinais e sintomas. Estamos atentos à avaliação das características pessoais e estilo de vida do paciente, seu contexto social, fatores ambientais, atitudes, emoções, pensamentos, motivações, valores e crenças. Então, aqui é um aspecto que é válido tanto para o direcionamento toda da parte, vamos dizer, otoneurológica, que eu chamo otoneurológico os aspectos auditivos e do equilíbrio, e entra a tontura, enfim, né? E acredito que para outros aspectos também é uma forma da gente refletir e que a atuação multiprofissional, né, multidisciplinar, ela é cada vez mais imprescindível, pensando em apresentar o melhor para o nosso paciente, proporcionar melhor qualidade de vida, melhor bem-estar, de uma forma que ele possa ser contemplado na sua integralidade. Né? Então, eu deixo essa reflexão aqui. Quero agradecer mais uma vez ao GEAC, né? E desejo a todos uma ótima semana.